Alô, alô, Vale do Paraíba. Alô, alô, Jacareí. Ei, Jacareí, nós temos história, hein? Jacareí, São José dos Campos, Santa Branca, Taubaté, Caçapava, Paraibuna. Até aí, quem eu citei, né? Toda a região aí do Vale do Paraíba, um grande abraço. E a gente fez história aí também, né? No Vale do Paraíba. Eu quero, como a gente é ouvido de Oiapoque a Chuí em todos os lugares, veja só, isso aqui serve para o Brasil. Isso aqui serve para o Brasil porque é o seguinte: quando o dinheiro não é seu, é dinheiro público, é dinheiro do povo, né? Você que está me ouvindo, aí o prefeito, ele está pouco se lixando, ele se faz de surdo e mudo. Com certeza você que está me ouvindo aí, tem um prefeito que é assim, na sua cidade é assim, ele quando quer colocar um projeto em pauta, e ele tem a cambada de puxa-sacos. Onde que ele tem puxa-sacos? Que vai, né, fortalecer isso, e claro que tudo que tem que fazer, eu estou falando em relação ao prefeito, ele tem que ter o aval dos vereadores, tá certo? Ou a grande maioria dos vereadores, senão o projeto não sai. Aconteceu alguns anos atrás, há muitos anos atrás, aliás, em Jacareí. E eu que vos falo aqui, na época eu morava em Jacareí. E eu trabalhava como repórter da Rede Saci, USP. E fazia uns bicos nas rádios. E eu falei para o orelhudo do prefeito da época, não vou nem citar o nome, você puxar aí no Google. Eu falei, viu, prefeito orelhudo, imbecil, burro, que isso era uma burrice. Eu falei na época. E eu não tenho tempo ruim com ninguém. Aliás, o político, de modo geral, vocês devem para a população. Qual a ideia de Jerico? Nós estamos hoje no dia 20 de outubro de 2025. Eu fui na Câmara, conversei com um vereador que ele, antigamente, como é que falava? A mesma coisa, ele era aliado do prefeito. Ele que fez esse circuito, ele viu a reunião que eu tive com o prefeito, né? E falei para o prefeito: prefeito, isso aqui vai dar prejuízo. E o senhor não vai estar aqui sempre, vai estar outro prefeito. Isso aqui é um erro. O senhor fez pesquisa? Ele não me respondeu. Não fizeram pesquisa porcaria nenhuma. Basta o prefeito e meia dúzia de puxa-saco, porque nós temos na Câmara Municipal de Jacareí, se não aumentaram, são 13 vereadores. Então, se 7 vereadores apoiam o prefeito, né, eu estou dando aqui uma pincelada para vocês entenderem todo o Brasil. Então, o que esse prefeito fez? Ele simplesmente, sem consultar a população, sem consultar a Associação Comercial de Jacareí, né? Desculpe, viu, pessoal, escrachar aqui, essa burrice aguda, anos atrás. Décadas não, né? Mas um pouquinho mais de 10 anos aí. Eu estava lá. Pediu para excluir, né? Deixar um cemitério. Eu acho que a ideia era essa: construir um cemitério na antiga rodoviária. Você que está em Jacareí, a rua Rui Barbosa, lembra? Você que tem parentes em Jacareí, quando que você lembra aquele local bonito, nostálgico? Rodoviária de Jacareí, no centro. Rodoviária, viu, prefeitos orelhudos, burros, imbecis? Toda rodoviária, ela tem que ser construída, ou pelo menos deixada lá, no centro da cidade. Prefeitos burros, ignorantes, mas é claro que vocês fizeram isso justamente pelo poder. E claro, para construir uma outra rodoviária, tem os acordos, não é? Tem a licitação, não é? E tem aquele tapinha nas costas, e é claro, angariar votos. No fundo é isso, é o poder. Então construíram uma rodoviária lá em Jacareí, nos Cafundó do Judas. Quem é que pega ônibus na rodoviária? Pobre. Vamos falar, é pobre, rico não pega. Então é o seguinte: as pessoas que moram na periferia, inclusive no centro, desde que esse jumento desse prefeito implantou a rodoviária lá, eles gastam com o táxi, com o Uber, demora horas, às vezes perde até o ônibus para viajar para São Paulo, para Taubaté, para o litoral norte, não é?
Acho que tem até ônibus também para Minas Gerais. Não alterou em nada, um prejuízo enorme. Na época, essa rodoviária construída foi objeto de vários jornais da época, e tudo caladinho hoje, né? Tudo caladinho. Superfaturamento. Que surpresa, né? Superfaturamento. E foi construída uma rodoviária latão. Latão. Um vento ali derrubou, inclusive, já deu... pessoal, que eu não vou lembrar tudo. Mas eu fui o único jornalista, repórter, que abria a boca quase toda semana falando do erro dessa rodoviária nova, né? Que hoje está lá há mais de 10 anos. E qual a ideia de jirico do prefeito da época? Nós vamos aumentar o número de empresários que vão investir aos arredores da rodoviária. O que foi construído ali foi um espaço. Desculpe você que mora aí, né? Eu até esqueci o bairro aí. Implantaram um bairro, adquiriram um terreno enorme, conjunto habitacional, um conjunto habitacional caríssimo, né? Do lado da rodoviária, que as pessoas estão reclamando hoje o quê? Cheiro de esgoto, escorpiões, né? E outros bichos, nesse terreno que hoje todo mundo mora ali, quer dizer, uma parte da população mora ali. Essa aí foi o presente de Papai Noel do prefeito da época. Fora isso, você não vê um boteco, nem boteco, porque boteco tem em todo lugar, você não vê um boteco porque é afastado. Você vê apenas um atacadão ali, né? Essas marcas que fica longe, só quem tem carro vai ali. Então, quer dizer, essa rodoviária ela ficou no deserto. E não venha com churumelas. População de Jacareí, se fizer uma enquete, a população vai concordar. Não precisa necessariamente concordar comigo, mas não foi um burrice? Ô Ligeirinho, mas por que você está voltando a esse assunto? Já não foi sacramentada essa rodoviária em Jacareí, essa nova rodoviária? Pois é, aí você volta para a antiga rodoviária, onde ela, antes do prefeito nascer, já existia ela. E essa antiga rodoviária, estou falando isso, pessoal, porque eu conheço, eu piso no barro. Eu sou igual a doutora Damares Moura, minha querida amiga, que está aí sempre arregaçando as mangas, não é? Então é o seguinte, os permissionários ali da antiga rodoviária, tinha lá vendendo seu alface, sua fruta, verduras, tinha lojinha de discos, né? Que mais ali? Açougues, tinha tudo. Você vai lá, hoje é um cemitério. E onde entra na balaio ali, naquele espaço de embarque, a prefeitura simplesmente fez uma calçada. Hoje é uma passagem de veículos, né? Não vai para lugar nenhum. E a rodoviária antiga virou um cemitério, onde tem o que lá? Noias, vagabundos, ladrões, como tem aqui em São Paulo, uma mini Cracolândia, sem exagerar, é claro, dependendo do tamanho da cidade. E agora, depois de décadas, o vereador, amigo meu, Paulinho dos Condutores, quando eu falo Paulinho dos Condutores, você já imagina que tem ligação com o transporte público, e é verdade. O Paulinho dos Condutores já foi diretor do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Jacareí. E ele gravou um vídeo, hoje, dia 20, e ele levou até lá o atual presidente do Sindicato dos Motoristas, da categoria, o Ronaldo. O que o vereador fez? Ele mostrou, está mostrando na imagem, né? Nós colocamos em destaque aí, inclusive, eles estão estudando a volta da rodoviária ali. Só que é claro que não pode, até por lei eu acho que não pode. Vai colocar um terminal, porque ali ficou um cemitério, como eu disse. Então abrir novamente esse espaço e colocar pelo menos, né, a burrice que o prefeito da época fez, colocar o que? Terminal de ônibus urbano, porque ficou sem isso. Quer dizer, ou você tem a rodoviária ou você se dane, né, na chuva, no sol, que acontece em São Paulo também, que não tem nem abrigos, não é? Então, a gente fala tanto em acessibilidade, inclusão, e essas porcarias de políticos, especialmente prefeitos, né? Parece que eles têm problema de amnésia, não é possível. Então, o que acontece? O Paulinho dos Condutores, que é um dos vereadores atuantes aí em Jacareí, ele está propondo, né, entre aspas, a volta da rodoviária.
Mas na verdade não é isso. A rodoviária vai continuar lá onde está, né? Por burrice do prefeito da época, mas ele quer pelo menos, tipo assim, estancar a ferida. E eu acho legal, eu acho bacana. Colocar ali, algumas linhas, ali cabe várias linhas, né? Então a dona de casa que está aí na periferia, próxima, ela pode pegar um ônibus, onde? Na rodoviária antiga, para ir nos bairros, né? Jacareí é uma cidade, então tem área rural também. Então a dona de casa, eu falo sempre das mulheres, porque as mulheres a gente tem que colocar sempre ela que é a líder mesmo, né? Então as mulheres, as famílias, vão poder no finalzinho de semana passear na casa de parentes, né? Aí mesmo na região de Jacareí, no município, ir para a área rural, ir para outros bairros, não importa, e pegar o seu ônibus tranquilamente no centro de Jacareí, que é bem próximo, né? A todo mundo se encontra no centro. E o que vai acontecer isso? Gerar empregos, os comércios vão abrir novamente, não é? Comércio de modo geral, alimentício, roupas, enfim, o que tinha já ali, e até aumentar mais, não é? Geração de empregos. E eu também não sei se eu estou tão desinformado, nesses últimos tempos eu não vejo a Associação Comercial de Jacareí, desculpe, eu gostaria até que o presidente aí da Associação Comercial Jacareí, se eu não me engano, é um amigo meu que está lá, viu também, Cristiano? Vê quem é que é o presidente atual da Associação Comercial Distrital de Jacareí, porque eu não estou vendo movimentação da Associação Comercial, é só o Paulinho dos Condutores, é só um vereador que tem em Jacareí, nós temos 13, então Paulinho, um grande abraço, parabéns, viu meu amigo, parabéns por essa iniciativa importante. Aí a oposição vai falar assim, não, mas o Paulinho, ele pertence aos motoristas, cobradores, tal, o que seja, não importa. Ele foi o vereador que, inclusive hoje, levou o presidente do sindicato atual, o presidente do sindicato atual, o Ronaldo, ele achou a ideia ótima. O que é que precisa? Nem custo vai ter praticamente. Você vai tirar aquela abertura onde entravam os ônibus, tirar ali, né? Claro, fazer um reparo e voltar aos ônibus, claro, fazer tudo de acordo com a lei. E ali, no mínimo, pessoal, vai dar 8 a 10 linhas de ônibus, que seja 5, mas com certeza você que é dona de casa, você que é comerciante, né? A minha amiga Renatinha tem um salão de cabeleireiro ali, eu tenho cabeleireiros, né? Vou falar igual o Cebolinha aqui, minha amiga Renatinha, o shopping está do lado, pessoal, o shopping Jacareí, e tudo ficou o quê? Diminuiu o fluxo de pessoas ali, né? Porque é uma extensão do centro de Jacareí. E para que vocês saibam, pessoal, morei 10 anos em Jacareí, o comércio ali é forte, mas muitos comerciantes, muitos mesmo, infelizmente faliram por culpa desse prefeito da época orelhudo, burro, imbecil, porque não ouviu a população. E muitos, é claro, devolveram o imóvel porque é caro, né? Você não vai vender nada. Você que tem dúvida, vai lá no centro, onde era a antiga rodoviária. Você vê cheiro de urina, fezes, e tem os comércios que registraram ali, é na Pompílio Mercadante e na Rui Barbosa, mas fora um pouquinho da rodoviária. Por quê? Porque não vai vender nada ali, não é? Aproveita aqui, manda um grande abraço, eu não sei se os proprietários são os mesmos, né? Da Drogaria Pompílio, grande abraço, vou colocar aqui, quero ver se vocês estão me ouvindo mesmo, hein? Eu era cliente ali desde o começo, quando eu cheguei em Jacareí. O pessoal atende muito bem, né? Cadê o palmeirense aí? Cadê o palmeirense? Você sabe o que eu estou falando aí, né? Cadê o palmeirense aí da Drogaria Pompílio? Eita, como é gostoso a gente falar aqui e falar de gente que a gente conhece, né? E aproveitando, os comerciantes de modo geral, de todos os segmentos em Jacareí, um grande abraço aqui do Ligeirinho do Rádio. Continue prestigiando a gente. Nós estamos aqui em São Paulo no estúdio, mas a gente não esquece. Nós não esquecemos de Jacareí, nós não esquecemos de Campinas, de Nova Odessa, São José dos Campos, Santa Branca, Taubaté, Sorocaba, né? Sorocaba, Atibaia. Eu já estou esquecendo, hein? Essas regiões a gente tem história, hein, pessoal? Legal? Muito obrigado. Então, vamos lutar para a volta da rodoviária, né? No sentido, não rodoviária, mas um terminal de ônibus central no centro da cidade. Então, tem prefeitos que você percebe que, no fundo,
no fundo, né, uma boa parte deles, a realidade é aqui em Jacareí, eles estão pensando no quê? Neles, nos próprios umbigos, no poder, cada vez ficar mais poder, e poder é riqueza também. Os políticos hoje, eles pensam em adentrar a política, claro que eles não vão falar isso porque eles são covardes, mas eles vão dizer, não, vou lá para resolver a situação, eu vou defender o povo, eu tenho cheiro de povo, cambada de sem vergonhas, vagabundos. O ano que vem nós temos eleições, hein? Tome muito cuidado para você não votar em políticos tiriricas. Ô Ligeirinho, explica aí o que é políticos tiriricas. Você conhece o deputado, claro, ele usou tiririca, que ele é humorista, não é? E deu certo lá, porque Brasília é uma piada, não é? Só que tem um porém, ele dá um prejuízo de mais de R$500 mil por mês, há muitos anos. Mas ele está lá por quê? Porque tem gente que votou nele, ele não está lá à toa. E ele disse que, uma época aí, vote em mim. Pior que ele disse o seguinte, ele errou. Quer dizer, votar por votar, a campanha dele, do deputado Tiririca. Eu lembro disso, nas campanhas, olha, vote em mim. Ele quis dizer o seguinte, vote em mim, eu sou qualquer um. Pior que está, não fica. E ficou. Então, o deputado federal Tiririca, ele representa o pior do escroto de político. Ele é um deputado vagabundo que não trabalha. Mas eu não estou escrachando o deputado federal Tiririca, porque ele mesmo falou em reportagem. Um repórter, não lembro de onde, não importa de onde, perguntou para ele, como é que o senhor trabalha com os seus projetos? Não tem projeto nenhum. Não tem projeto nenhum. No início ele até tentou acelerar alguma coisa em relação ao circo, mas não seria aprovado, então o que ele faz? Ele mesmo disse isso. Eu fico em casa, quer dizer, imagina a casa, né? Eu espero um telefonema do partido dele, partido político. Então, olha, você precisa ir para Brasília amanhã, votar sim ou não. Ele nem está aí, né? Se for para votar em benefício do povo ou não, normalmente não é em benefício do povo, né? O partido vota. Então, assim, é um esculacho. Então, o próprio deputado federal Tiririca, ele disse em entrevista que ele não trabalha. Ele só vai em Brasília quando ele recebe com antecedência, claro, né? Vai ter que separar as passagens, ele vai passear lá em Brasília, e ele vai lá na hora da votação, se for presencial, ele vai dizer o seguinte, sim ou não, e quem manda? O partido político. E sabe por quê? Porque está garantido o salário, as mordomias, principalmente os R$50 mil que o Tiririca recebe por mês, por assistência médica. E o culpado do Tiririca está lá, porque o Tiririca não é o único, aí que é o perigo. De mais de 300 deputados federais, nós temos muitos tiriricas, que é o quê? Deputado vagabundo. Hoje, segunda-feira, você acha que os deputados, por exemplo, aqui de São Paulo, todos estão lá? Não. Eles vão começar a trabalhar, talvez amanhã, finalzinho da noite, trabalhar. Que palavrão, eu não falo palavrão. Aí na quarta-feira eles vão lá, na quinta dá uma disfarçada, e na sexta já está voltando para suas origens. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, o raio que o parta. É assim a nossa política. Agora, veja bem, vou repetir. Eles estão lá graças a você. A culpa não é minha. Não. O Tiririca, por exemplo, eu estou em São Paulo, a maior cidade do país. Se ele está lá, é porque essa turma toda, pessoal, eu vou falar e ninguém vai falar por mim. Quem vota no Tiririca não merece crédito nenhum. Você não merece